A mitologia grega se tornou algo comum, aparecendo em filmes, quadrinhos, séries e, claro, nos jogos. E um dos títulos que se destacou nos últimos anos foi Hades, um jogo que ganhou reconhecimento não só pela jogabilidade, mas também pelo seu enredo envolvente. Eu sou Eric Dragonheart e seja muito bem-vindo ao Desvendando a Escrita. A história de Hades começa de forma aparentemente simples. Zagreus, o filho de Hades, tenta escapar do submundo para reencontrar sua mãe e se libertar da opressão do pai. Contudo, essa jornada de fuga logo se revela eterna, uma vez que, ao morrer, Zagreus retorna sempre ao ponto de partida. Esse ciclo de morte e renascimento não é apenas uma mecânica do jogo do gênero roguelike, no qual cenários e desafios mudam a cada tentativa, mas é também uma poderosa ferramenta narrativa que reflete o destino inescapável do protagonista. Mas por quê? Mesmo com uma trama aparentemente simples, o roteiro de Hades se destaca tanto? Eu acredito que isso se deve a 3 fatores principais: a força da mitologia grega, a direção de arte e, claro, os personagens cativantes. A mitologia grega por si só já desperta o interesse do público. Com suas lendas fascinantes e personagens icônicos, ela cria um terreno fértil para qualquer narrativa. No entanto, o simples uso da mitologia não garante sucesso nenhum, e é aqui que Hades vai além. O jogo se aprofunda na relação dos deuses e seres mitológicos, transformando essas figuras que já conhecidas em personagens com as quais podemos nos conectar emocionalmente. É uma nova roupagem para a mitologia, mas sem perder a essência da mesma. Zagreus, por exemplo, não é apenas o filho rebelde de Hades, ele é um jovem lidando com questões familiares complexas, que muitos de nós podemos nos reconhecer. Mas não só de mitologia vive uma história. A beleza de Hades não está apenas em sua história escrita, mas também em sua apresentação visual. A diretora de arte, Jian Zi, criou um mundo vibrante e detalhado, onde cada cenário não só impressiona visualmente, mas também serve à narrativa. Cada fase do submundo e cada encontro com um deus ou um ser mitológico acrescenta camadas à história, tornando o visual uma parte essencial do roteiro. E claro, não podemos esquecer da trilha sonora, que complementa perfeitamente a imersão. Comigo em particular, em Hades 2, quando eu cheguei na parte das sereias, nossa, só aumenta o som aí, por favor. E você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver arte com o roteiro? E a resposta é tudo. Boa narrativa não depende apenas do texto. Mesmo em um livro com apenas texto, a forma como são feitas as descrições do ambiente e cenário cria uma visão imaginária na nossa cabeça. Se não for bem descrita, não imaginamos. Então, uma boa narrativa não depende apenas do texto, mas da forma como todos os elementos se combinam para contar uma história coesa. Isso é uma tarefa difícil. E é aqui que muitos projetos falham, e é justamente onde Hades triunfa. E assim como Hades triunfa, esse canal pode triunfar também com a sua ajuda se inscrevendo no canal e quem sabe até deixando o like, assim você não perde nenhum conteúdo sobre escrita, narrativa e storytelling. Se a mitologia é a base e a arte a moldura, os personagens então são a alma que compõe essa obra de arte. Cada personagem é meticulosamente desenvolvido com diálogos únicos e personalidades distintas. Zagreus, com seu humor e determinação, é um protagonista fácil de se afeiçoar. Enquanto deuses como Dionísio e Atena oferecem momentos de leveza ou sabedoria, criando uma rica tapeçaria de interações. É quase impossível não se envolver com os dilemas e dramas apresentados por esses seres mitológicos. E em Hades 2, com Melinóia assumindo o protagonismo, o tom muda um pouco. A história se torna mais sombria, abordando temas como guerra e o peso das expectativas. Mas ainda assim consegue manter o equilíbrio entre drama e diversão. Melinóia é forte e determinada, mas também vulnerável. Isso o torna tão fascinante quanto os Zagreus. Hades 2 mantém essa força de personagens, introduzindo Melinóia, que traz uma nova camada de profundidade, enquanto os Zagreus era o rebelde tentando fugir de um pai controlador, Melinóia é a guerreira que carrega o peso das expectativas divinas. O contraste entre os dois irmãos é fascinante, enquanto os Zagreus busca liberdade, Melinóia busca compreensão. E esse novo enfoque nos dá mais nuances emocionais, ao mesmo tempo que mantém o humor característico da série. Outro detalhe interessante em Hades 2 é como a narrativa explora a figura de Cronos, o titã do tempo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas, como um vilão que representa o ciclo eterno e inevitável do tempo, a relação de Melinóia com Cronos adiciona uma nova camada mais sombria à história, levantando questionamentos sobre o papel do destino e da inevitabilidade em sua vida. No final das contas, o que torna Hades tão envolvente não é apenas a mitologia ou os gráficos, mas a maneira como essas histórias mitológicas são contadas de uma forma tão humana e realista. Zagreus, um jovem imortal tentando resolver seus problemas familiares, ou Melinóia carregando o peso das expectativas alheias, são personagens que, mesmo sendo deuses, enfrentam dilemas que todos podemos entender.
Hades é um exemplo perfeito de como a narrativa pode levar um jogo a um nível completamente novo. Não existe uma fórmula mágica para contar uma boa história, mas se tem uma lição que podemos aprender com Hades é que o verdadeiro poder de uma narrativa está em como ela é contada. E eu já falei esse termo aqui várias vezes e gosto de repeti-lo. Não existe história ruim, existe apenas histórias mal contadas. E Hades é uma história extremamente bem contada.